Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos iniciando agora uma nova série, uma nova temporada do Arena. E desta vez nós vamos falar sobre os 10 mandamentos nos mínimos detalhes, mandamento por mandamento. E algum mandamento nós vamos, inclusive, fazer em 2 programas, para que o tema fique bem claro para você e para a sua família. Muito obrigado por estar conosco. Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para todo o pessoal que acompanha o nosso programa na Bahia e também para você de Sergipe. Um abraço também para o pessoal de João Pessoa, para você que acompanha no Ceará, no Pernambuco, para você que está conosco em todo o Nordeste brasileiro, Rio Grande do Norte, para você que está conosco em Maceió, para você que está conosco em toda essa região maravilhosa do Nordeste. E também um abraço especial para você do Norte do Brasil, todo o estado do Pará, para você de Rondônia, para você do Acre, para você de Roraima, para você da Amazônia, para você de todo o norte do Brasil e também para você que está acompanhando a gente no Maranhão. Deus abençoe a vocês e a vocês também do Piauí. É um prazer estar aqui para iniciar essa série, sabendo que você em todo o Brasil está ligado conosco, não somente pela TV, mas também pelo rádio e também pela internet. Um abraço para os internautas, um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Bem, antes de falar o tema específico de hoje, eu queria lembrá-los que nós estamos em todas as redes sociais. É só você colocar Arena do Futuro e aí você tem Instagram, você tem Twitter, você tem Facebook, tudo isso Arena do Futuro, está bem? E um detalhe importante para você, nós temos um curso bíblico importantíssimo, que é esse daqui, e esse curso bíblico, chamado A Última Esperança, tem sido um dos estudos mais procurados aqui na Novo Tempo e em todo o Brasil. Ele está em português e também está em espanhol. E você pode adquiri-lo de graça. É um presente do Arena, da Novo Tempo, para você. É só você entrar em contato conosco e fazer o seu pedido. E para você saber mais detalhes sobre esse estudo e também sobre o nosso programa, você pode entrar em nosso blog, que está dentro do site da Novo Tempo, novotempo.com/. Aí você tem a Arena do Futuro. E aí estamos com todo o material para abençoar a sua vida. Está bem? Bom, agora sim, o tema de hoje é Escrito pelo Dedo de Deus. Prepare o seu coração. Bem, já estou aqui preparado com a minha Bíblia em mãos para o estudo de hoje. Prepare a sua Bíblia, reúna a sua família e vamos ao tema de hoje. Como eu já disse, o tema de hoje é Escrito pelo Dedo de Deus. Essa série que estamos iniciando hoje é uma série tão importante que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida e a sua casa. Por isso, meu amigo e minha amiga, faça planos de não perder nenhum Arena de hoje em diante, porque é uma série que vai ajudar a entender melhor essa questão dos 10 mandamentos, a questão da lei e da graça, a questão da obediência, a questão da salvação relacionada à obediência ou não. Então, tudo isso nós vamos estudar nessa série. E começando bem a série, começando um tema que vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua fé, vai mexer com as suas crenças, o tema de hoje é Escrito pelo Dedo de Deus. A pergunta é a seguinte: quem escreveu a Bíblia? Essa é uma boa pergunta. A Bíblia Sagrada, que está aqui nas minhas mãos, é a palavra de Deus. E esse livro, por incrível que pareça, não foi escrito por Deus. Muitas pessoas acham que foi Deus quem escreveu esse livro. Não, não foi Deus. Quem o escreveu foram seres humanos. Aproximadamente 40 pessoas escreveram esse livro. Agora, essas pessoas não escreveram da maneira que queriam escrever, do jeito que queriam, assim, tiveram uma imaginação e escreveram. Obviamente que não. Esse livro foi escrito por seres humanos inspirados por Deus. Eram pessoas consagradas, eram pessoas dedicadas, eram pessoas santificadas que se colocaram nas mãos de Deus e Deus os usou para escreverem a Bíblia. Isso é importante que fique bem claro para você. Quando a gente vai para Pedro, por exemplo, Pedro fala claramente que Deus usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, para que pudesse, então, escrever esse sagrado livro. Agora, existe dentro desse livro
algumas informações muito curiosas. Por exemplo, você sabia que Deus escreveu somente 3 vezes, pelo menos registrado e mencionado na Bíblia? Deus escreveu somente 3 vezes. E eu quero mostrar a você quais foram as 3 vezes que ele escreveu e o que foi que ele escreveu. Portanto, se trata de um assunto muito curioso, e não só curioso, como importantíssimo. Então eu queria que você tivesse bem claro isso. A Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus, mas o próprio Deus escreveu 3 vezes. Eu vou lhe mostrar a primeira vez, na ordem como aparece na Bíblia, em que Deus escreveu alguma coisa. Está aqui em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Tome nota, pega uma caneta, marca aí ou marca no seu smartphone ou no seu tablet. Êxodo 31, 18 diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Entendeu? Viu que interessante isso? Esse texto afirma que Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E ele escreveu em 2 tábuas de pedra, como está escrito aqui. E se você for para Deuteronômio capítulo 10, do verso 1 até o verso 5, vai perceber que Deus escreveu os 10 mandamentos pela segunda vez. Porque a primeira vez, quando Moisés desceu do monte, ele viu as pessoas adorando o bezerro de ouro e ele quebrou as tábuas. Então, na verdade, Deus pediu a Moisés que ele escrevesse, que preparasse melhor, que lavrasse 2 tábuas de pedra, e Deus mesmo escreveria outra vez os 10 mandamentos. E foi justamente isso que aconteceu. Então, a primeira vez que Deus escreveu alguma coisa foi quando ele escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai e entregou a Moisés. Está bem? Agora tem um detalhe. Por que Deus escreveu os 10 mandamentos? Bom, isso nós vamos analisar daqui a pouco. Por que o próprio Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos? Vamos ver isso daqui a pouco, porque agora vamos ver qual foi o segundo momento em que Deus escreveu alguma coisa. A palavra de Deus diz no livro de Daniel, no capítulo 4, nós encontramos aqui a segunda citação em que Deus escreve alguma coisa. Vamos abrir, abra a Bíblia comigo, pega a sua Bíblia aí e vamos para Daniel. Aqui está Daniel, capítulo 4. Esse texto é muito interessante. Daniel, capítulo 4, que registra, na verdade, o que aconteceu com Nabucodonosor. Depois o capítulo 3 também conta um pouco sobre os 3 jovens hebreus. Aí você vai lendo Daniel e você chega no capítulo 5 de Daniel. Capítulo 3 fala da estátua de ouro, capítulo 4 fala da loucura de Nabucodonosor, e no capítulo 5 você encontra uma escritura na parede. Se você ler o capítulo 5 inteiro, nós não vamos fazê-lo agora, por uma questão de tempo, mas se você vai lendo o capítulo 5 inteiro, você vai perceber que o Beltesazar, um dos reis da Babilônia, ele faz uma festa. E nessa festa acontece muita orgia, muita bebida, acontece alguma coisa no estilo rebelde do ponto de vista espiritual e do ponto de vista bíblico. Então acontece que o rei está fazendo essa festa, está profanando as coisas de Deus, profanando os princípios de Deus, e de repente, no momento em que a festa estava indo para um aspecto ainda mais horrível, Deus então se manifesta naquela festa e com uma mão, aparece uma mão na parede daquele local, e nessa mão um dedo, e esse dedo começa a escrever na parede uma frase, como diz aqui em Daniel capítulo 5, de maneira muito clara, dizendo assim: atenção, Deus chama a atenção daquelas pessoas e diz assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Isso que eu estou mencionando está no capítulo 5, a partir do verso 24, verso 25, verso 26, verso 27, 28, 29, 30 e 31. Ou seja, esses textos mostram que apareceu a mão do Todo-Poderoso na parede, escrevendo exatamente essa frase. Vou repetir: Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Farsim. E o verso 26 diz assim: esta é a interpretação da escrita. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez ou Parsim significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Até aqui. Bom, aqui está a segunda vez em que Deus escreveu alguma coisa. Ele escreve uma frase de juízo, uma frase de repreensão, uma frase em que Deus fala assim: o teu reino foi contado, você foi analisado, você foi julgado e você foi achado em falta. E ali foi um momento de juízo para aquelas pessoas. Isso é impressionante, não é? Só que tem um detalhe. Por que será que Deus escreveu esta frase? Vamos ver já já. Porque agora eu vou mostrar a terceira vez em que Deus escreveu alguma coisa. Quando a gente vai para o livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 8, você vai descobrir que Deus escreveu pela terceira vez quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus aqui na terra escreve com o seu dedo uma vez mais, só que dessa vez o contexto é outro e a escrita é outra e o significado também é outro. Aqui no capítulo 8 de João aparece Jesus escrevendo na areia. Jesus se curva e com o seu dedo começa a escrever na areia. E qual era o contexto? O contexto era um tipo de julgamento e de apedrejamento de uma mulher prostituta. Essa mulher prostituta é conhecida como Maria Madalena. E Maria Madalena foi apanhada no ato de adultério e foi levada aos pés de Jesus como sendo uma pessoa imprestável, uma pessoa que não teria mais oportunidade de conversão ou de salvação. E as pessoas que estavam condenando essa mulher tinham pedras nas mãos e queriam matá-la. Então Jesus usa uma frase, fala uma frase extremamente poderosa, quando ele fala assim: qual de vocês não tiver pecado, qual de vocês que não tem pecado, então você que não tem nenhum pecado, pegue a pedra e atire a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra, porque todos eles eram pecadores. Então Jesus se curva e começa a escrever na areia, no chão. E depois Jesus fala assim para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei. Jesus fala assim: ninguém te condenou? Ela diz assim: ninguém, Senhor. Aí Jesus completa: nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. A pergunta é a seguinte: o que é que Jesus estava escrevendo na areia? Isso você precisa saber. Então presta atenção que agora vamos entrar no significado de cada escrita e que mensagem tem isto para a nossa vida hoje. Então voltemos para o primeiro caso, para a primeira citação de Êxodo 31:18. Ali nós vemos Deus escrevendo os 10 mandamentos. A pergunta é: por que será que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos? Por que Deus não pediu a Moisés? Por que não pediu a Abraão, ou a Elias, ou a algum outro profeta? Por que ele mesmo fez questão de escrever? Bom, entenda o seguinte: não somente escreveu os 10 mandamentos, como Deus desceu sobre a montanha, sobre o Monte Sinai. Em janeiro desse ano, eu estive no Monte Sinai. Eu subi o Monte Sinai juntamente com a minha filha. Nós estávamos numa caravana e eu era o capelão dessa caravana. Então nós fomos até o Monte Sinai. E ali em cima eu olhei, nós fomos na madrugada. E quando chegamos no topo do Sinai, nós esperamos o sol nascer. E quando o sol estava nascendo, a gente viu o Sinai de uma forma que não dá para imaginar. Não dá para você imaginar. Só que quando amanheceu o dia, eu estava no pico do Monte Sinai, eu e minha filha e mais um grupo de pessoas, nós olhamos assim e nós vimos o que é o Sinai. O Sinai não é apenas uma montanha, o Sinai é uma cordilheira. Ou seja, o Sinai é um lugar onde tem vários montes, várias montanhas. E o nascer do sol lá em cima foi algo inesquecível, que mexeu com o meu coração e mudou minha vida. Por que Deus desceu naquele monte? A Bíblia diz em Êxodo 19, que o monte fumegava e tremia. Deus estava lá. Deus desceu naquela montanha para escrever os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Você acha que Deus viria do céu numa montanha, a montanha estaria fumegando e tremendo, e Deus, no meio de trovões, relâmpagos, vozes, anjos, uma cena celestial? Você acha que Deus iria escrever os 10 mandamentos ali se esse assunto não fosse um assunto extremamente importante? Observe, a Bíblia é muito importante, é extremamente importante, não é? E observe que Deus não escreveu a Bíblia, os homens escreveram. Agora, os 10 mandamentos, Deus fez questão de escrever.
Então, se Deus fez questão de escrever, é porque os 10 mandamentos têm algo especial, você não acha? É algo extremamente importante, você não acha? Então Deus desce da montanha, a montanha treme, a montanha está em chamas, e Deus, no meio daquela cena toda, Deus então começa a escrever em pedras os 10 mandamentos. Escreveu em 2 tábuas de pedra. Na primeira escreveu 4, na segunda escreveu 6, e Deus estava dando uma mensagem para toda a humanidade. A mensagem que Deus estava dando para toda a humanidade é que os 10 mandamentos deveriam ser uma norma de vida, uma norma de conduta. E mais, os 10 mandamentos seria também a norma do juízo final, como diz Tiago, capítulo 2, de 10 a 12. Os 10 mandamentos é também um resumo para termos uma ideia sobre como é o caráter de Deus. Os 10 mandamentos resumem e nos revelam o caráter do nosso Deus. Por isso, ele mesmo fez questão de escrever, porque se trata de características do seu próprio caráter. Durante toda essa temporada, a partir de hoje, você vai saber toda a verdade sobre os 10 mandamentos. Você vai saber tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E eu tenho certeza absoluta, a sua vida vai mudar, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, porque as verdades bíblicas sobre os 10 mandamentos são tão contundentes, tão fortes, que vai mexer com você que é evangélico, você que é pentecostal, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que é agnóstico, você que é judeu, você que é muçulmano, você que é hinduísta, você que é shintoísta, você que é, quem sabe, de outro tipo de igreja, ou denominação, ou religião, esse tema, essa série vai mexer com você, porque eu estou falando de alguma coisa que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra naquela montanha. Amém? Por isso, eu quero que você se concentre aqui e quero que você pegue o seu telefone ou o seu computador e que você coloque no Facebook, coloque no Twitter, coloque no Instagram, coloque nas redes sociais que você participa, que você pegue esse vídeo, pegue essa mensagem, você replique, multiplique e vamos ajudar as pessoas a entenderem o que realmente significou aquela escrita no Monte Sinai, que a Bíblia chama de 10 mandamentos. Agora que ficou claro para você, um pouco claro, porque o assunto vai longe, mas ficou claro para você o porquê que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo em 2 tábuas de pedra naquela montanha, a importância disso. Só que tem mais um detalhe que eu queria falar para você. Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra, porque a pedra, entre outras coisas, representa o meu coração e o seu. De acordo com Ezequiel capítulo 36, o nosso coração é um coração de pedra. Capítulo 36, versos 25, 26 e 27, Deus fala assim, que Ele quer tirar do nosso coração o coração de pedra. Ele quer pôr a mão lá dentro e arrancar o coração de pedra que nós temos e quer nos dar um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, significa que esse mesmo Deus pode escrever os princípios da sua lei, os princípios do céu, os princípios do universo, no seu coração. Por mais duro que seja, entendeu? Por mais complicados que sejamos, Deus quer colocar dentro do nosso coração os princípios da sua lei. Eu pergunto, você quer que Deus escreva os princípios da sua lei no seu coração? Você quer que Deus escreva dentro do seu coração os mandamentos? Você quer começar hoje a viver uma vida nova em conformidade com a lei de Deus? Você quer a partir de hoje ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher? Eu sei que todos nós temos defeitos, eu sei que todos nós somos pecadores, mas nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para começar uma nova fase na vida. E hoje, no início dessa série, é a grande chance que Deus está dando a você de recomeçar. Podemos recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos. Vamos começar uma vida nova? Com certeza, Deus quer isso para você e para mim. Amém. Mas por que será que Deus escreveu naquela parede, naquela festa de orgia, de tanta rebeldia, bebidas e prostituições, lá em Babilônia, na noite, na festa de Beltesazar? Por que será que Daniel capítulo 5 menciona isso? Por que será que a Bíblia registra esse momento? Eu acho que vale a pena pararmos um pouquinho para analisar, você não acha? O texto diz claramente assim, ouça, agora eu vou ler um verso anterior, para que você possa entender melhor o que nós estamos tentando dizer. Daniel capítulo 5, versículo 24, diz assim, 23 e depois o 24. Diz assim,
e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos nesses utensílios. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura na parede. Esta, pois, foi a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel e Parsim. E aí vem, então, a tradução, o significado, a interpretação. Meu amigo, a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos do Monte Sinai, foi a mesma mão que escreveu uma frase de juízo naquela parede contra Beltesazar e contra todas aquelas pessoas que estavam envolvidos em bebedices, prostituições e rebeliões abertas contra Deus. Deu para você entender? Ou seja, a mensagem dos 10 mandamentos é uma mensagem de amor e de justiça. A mesma lei, que é uma lei de amor, um dia será usada como norma de juízo, assim como foi em Babilônia. Hoje, Deus deseja chamar a sua atenção para este importante assunto, para que você e eu vivamos uma vida de obediência, uma vida de comunhão, uma vida de arrependimento, uma vida de consagração, para que não aconteça conosco o que aconteceu naquela noite em Babilônia. Um dia, Deus fará justiça. Um dia, você vai ser pesado na balança. Um dia, todos nós seremos pesados na balança do juízo de Deus. E a pergunta é, você será achado em falta ou você estará absolvido pela graça de Deus? Pense um pouquinho nesse assunto. Pense muito nesse assunto. Porque eu tenho certeza que hoje é um dia de oportunidades, de chances para cada um de nós. Mas tem uma pergunta que ficou no ar. A pergunta é sobre a terceira escrita. Deus escreve agora na areia, no chão, na terra, diante de um grupo que queria apedrejar aquela prostituta. Para falar sobre isso, vem cá, pode vir. Vamos sentar aqui no meu sofá, na poltrona, e juntos aqui, no nosso cantinho, né? Esse aqui é o cantinho do Chega Mais Perto, ok? Eu estou sentado aqui e quero convidar você a vir perto de mim. Isso, venha, venha, chega mais perto. Isso, pega a cadeira, você está sentado numa cadeira? Pega a cadeira, traz aqui pertinho da televisão, bem pertinho, chega perto de mim. Você está no sofá, a mesma coisa, puxa o sofá. Está na cama, levanta da cama, senta na pontinha da cama, assim como eu estou sentado aqui, ó, bem na pontinha assim, e fique de olho, atento, arregalado aqui, porque eu quero mostrar para você o terceiro momento em que Deus escreveu alguma coisa. Ele escreveu na areia, conforme diz João capítulo 8, Jesus escreve com o seu dedo na areia. A mesma mão, o mesmo dedo que escreveu a lei no Sinai, em pedras, a mesma mão, o mesmo dedo que escreveu a mensagem de juízo na parede, lá em Babilônia, é a mesma mão e o mesmo dedo que escreve no chão, na areia. A pergunta é, o que é que Jesus estava escrevendo na areia? Ele estava escrevendo na areia os pecados das pessoas que queriam apedrejar a Maria Madalena. E com isso, eu fico emocionado. Sabe por que eu fico emocionado? Porque lá no Sinai, ele escreve a lei, que é uma mensagem de amor e de justiça. Lá em Babilônia, ele escreve na parede uma mensagem de juízo. E aqui, ele escreve na areia os seus e os meus pecados. Em outras palavras, a lei de Deus é eterna. O juízo final virá a todos. Mas Deus não tem interesse em que os seus pecados sejam escritos em pedra. Deus não tem interesse que os seus pecados fiquem registrados para sempre. Por isso, ele escreveu na areia.
Porque quando vem o vento ou a chuva, aquilo se apaga. Em outras palavras, o amor de Deus por você é tão grande que Ele não quer que os seus pecados fiquem registrados para sempre. Ele quer perdoar você. Ele quer dar a você uma nova chance, um novo coração, uma nova oportunidade. Ele quer dizer para você o que Ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. O que Ele quer dizer para você é o que Ele disse para aquelas pessoas que queriam apedrejar a Maria. Ele disse assim: se vocês não tiver pecado, atirem a primeira pedra. Jesus está dizendo o seguinte: eu amo vocês. Eu amo essa mulher que está sendo condenada e amo vocês que estão querendo condená-la. Eu amo você. Eu quero o bem para a sua vida. Eu quero te dar o perdão. Eu quero te dar a reconciliação. Eu quero te dar uma nova chance. Eu quero escrever a sua história de novo. A mesma mão que escreveu no Sinai, lá em Babilônia e na areia, é o mesmo ou a mesma mão que quer escrever hoje a sua história de novo. Deus pode escrever sua história de novo. Você aceita? Você quer? Se você aceita e você quer, levante a mão. Diga: pastor, eu quero que Deus escreva a minha história de novo. Sim, Ele vai fazer isso. Basta você querer e basta você dar um passo de fé. É isso que você quer? É ou não é? Vamos, diga para mim, é ou não é isso que você quer? Com certeza é. Então, eu vou orar por você. Depois da oração, entre nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br. Procure a Igreja Adventista. Vá até lá. Diga assim, ó: o pastor Luiz Gonçalves me convidou para estar aqui. Eu estou aqui. Eu quero que Deus escreva a minha história de novo. Eu quero ter uma vida de obediência aos mandamentos. Eu quero me preparar para o juízo final. Eu quero ser uma nova criatura. Tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse primeiro tema da série Os 10 Mandamentos. Obrigado porque o Senhor escreveu os mandamentos em pedra, uma mensagem de juízo na parede e os pecados na areia. Mas hoje, escreva, Senhor, uma nova história na vida dessa pessoa e na minha vida. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.